capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4 diz assim: como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fossemos santo e irrepreensível diante dele em amor. Irmãos, hoje, como culto de doutrina, eu quero trazer um tema para a mensagem dessa noite. E eu queria que você repetisse comigo: a gloriosa doutrina da eleição. Esse vai ser o tema da nossa mensagem. Irmão, a doutrina da eleição, ela não provém de especulação humana. A doutrina da eleição não vem de especulação humana, mas da revelação divina. Não é uma doutrina criada pela igreja, não é uma doutrina criada pela igreja, mas ela é dada a ela para o seu deleito espiritual. Embora seja uma verdade pouco compreendida, talvez seja uma verdade pouco compreendida e fortemente resistida, constitui um dos pilares da fé cristã. Ao longo dos séculos, essa doutrina vem sendo levado pelos apóstolos, pelos patriarcas, pelos profetas, pelos padres, pelos reformadores, fiéis servos do Senhor. Ao longo dos séculos, ele tem erguido essa bandeira. Ao longo dos séculos, ele tem erguido essa tremente bandeira. A doutrina da eleição não é algo para estimular o descuido espiritual. A doutrina da eleição não é para o descuido espiritual daqueles que são eleitos, mas nem incentivar ir contra a verdade. Não é para parar o crescimento espiritual evangelístico da igreja, porque a garantia da nossa eleição é algo que foi dado da parte de Deus, é algo que foi garantido pelo próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2,13, a Bíblia vai falar: irmão, sempre devemos dar graças a Deus, a qual o Senhor, que nos ama e nos escolheu como os primeiros a ser salvos. Ele nos elegeu desde a criação para a salvação, e também nos santificou no Espírito, na fé e na verdade. Então, a doutrina da eleição não é algo para estimular o descuido espiritual, porque tem gente que ouve que ele é um predestinado, ele é um eleito para a salvação, aí começa a se descuidar, e não é isso que a Bíblia nos revela. O apóstolo Paulo, ele foi encorajado a pregar em Coríntios, porque Deus tinha muito povo naquela cidade. Deus tinha os seus escolhidos, Deus tinha os seus predestinados. A Bíblia vai estar falando em Atos 12, Atos 18, verso 10, porque eu estou com você e ninguém poderá fazer nenhum mal, porque muitas pessoas eu
Paulo foi incentivado pelo Espírito Santo a ir para onde? Para Coríntios, para ministrar lá, porque Deus tinha um povo naquela cidade, um povo escolhido por Deus para fazer parte do seu plano de salvação. Mas em cima desse texto, e no mais sobre os eleitos de Deus, vocês não podem sair por aí dizendo: uma vez salvo, salvo para sempre. Você está entendendo? Que a doutrina da eleição é uma coisa tão difícil de ser compreendida, porque as pessoas pegam textos isolados e pensam assim: não, eu já estou salvo, salvo e salvo para sempre. Independente do que você faça ou você deixa de fazer, a garantia, porque a salvação não é algo que você recebe de Deus como se fosse uma garantia para você entrar no céu. Você não pode sair por aí dizendo que é um escolhido, que é salvo e vou fazer o que bem quiser, porque a minha salvação já foi garantida, eu já fui perdoado. E não é simples assim. A salvação não é algo que você recebe de Deus como se fosse um passe livre, uma garantia que você foi perdoado. Agora você pode fazer o que bem quiser, o que você acha que é bom. Não é assim que funciona. Porque Jesus morreu pela salvação de todos, mas nem todos serão salvos. Esse é o detalhe. Jesus morreu para salvar a todos, mas nem todos serão salvos. Apenas aqueles que crêem e aceitaram a Ele como o Salvador de sua vida. Precisamos entender que o cristianismo não é apenas um conjunto de crença, uma teologia ou uma filosofia de vida, não é apenas um sistema moral ou uma lista do que fazer e o que não pode fazer, do que é certo e do que é errado. Não é um mundo de vida baseado o cristianismo é um mundo baseado na vida do próprio Jesus. O cristianismo é algo que é um mundo vivido baseado na vida do próprio Jesus. Sendo aquele que crê em Cristo deve viver uma vida de arrependimento, deve viver uma vida de arrependimento, de justiça. Não é porque eu sou um escolhido, predestinado, que eu vou negligenciar a santificação. Não é isso. Não é porque eu sou escolhido e eu vou fazer o que bem quiser. Não. O cristianismo, ele é baseado na vida do próprio Jesus. E se a vida é baseada em Cristo, eu tenho que me arrepender dos meus pecados e ter uma mudança de vida. E muitos que dizem por aí: salvo uma vez, salvo para sempre. Não importa o que eu faça, eu vou ser salvo. Sabe onde é que essas pessoas pegam esse texto? Em Romanos, capítulo 6, verso 14. Agora nós não estamos mais debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. Da graça é Deus é amor. Da graça
Deus me perdoa. Se eu cair, Deus vai sempre me perdoar. Eu vou viver naquela vida de estou fraco, estou forte, estou fraco, estou forte. Deus me ama, Deus não me ama, Deus não me ama. Aí as pessoas se baseiam nesse texto que não vai mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí Paulo, quando viu isso acontecer, aí Paulo ele vai responder lá no verso 15: porque pecaremos porque estamos debaixo da lei? Aí Paulo diz: de maneira nenhuma. Paulo, quando ele começou a pregar sobre a predestinação, sobre a eleição, sobre tudo, aí as pessoas dizem: agora ninguém mais vai obedecer a lei, ninguém vai mais fazer nada, porque nós estamos vivendo mais da graça, agora vamos viver pecando, vamos ver. Aí Paulo diz: não, de maneira nenhuma. Irmão, a Bíblia sempre nos ensina, os eleitos, que a vontade de Deus é a nossa santificação, é o chamado à pureza, é a vida moralmente íntegra. O cristão, ele não pode sair irresponsavelmente por aí escandalizando o nome de Jesus, porque Cristo nos escolheu para a santificação, para a pureza, para viver moralmente íntegro. Não existe esta coisa de salvo, salvo para sempre. Quem já ouviu gente falar sobre isso? Não existe isso. Se fosse assim, não existia igreja. Se fosse assim, o cristianismo hoje estava pior do que o que já estava. Mas devemos enfatizar esse assunto dentro da Bíblia. Por isso que eu falei na introdução que a doutrina da eleição é algo que é debatido no meio dos evangélicos, e cada um tem opiniões diferentes. E uma coisa que nós devemos entender, a questão desse assunto, é que no Efésios capítulo 1, verso 4, a gente temos que entender o autor da eleição. Tudo, esses pontos que eu vou falar, está tudo dentro desse versículo. A primeira coisa que você tem que entender é o autor da eleição. Deus, Ele é o autor da eleição. Segunda Timóteo 9, a Bíblia vai falar: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo entre o seu plano. Segunda Timóteo vai falar isso. Por causa da sua graça, por meio de Cristo, antes da criação do mundo, Deus nos escolheu. Aí. Como também quem nos salvou e nos chamou foi Cristo. Então, nós temos que entender quem é o autor da eleição. É Cristo, que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo as obras humanas, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Não é o homem que escolheu a Deus, mas Deus foi quem nos escolheu. A Bíblia vai falar isso em João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Para quê? Para que você vá e dê fruto. O Senhor foi quem nos escolheu desde a fundação do mundo.
para que eu viva uma vida irresponsavelmente. Não, Ele nos escolheu para que possamos dar fruto, e esse fruto permaneça. Ele que nos amou com amor eterno e nos atraiu com a sua benignidade. 1 João 4,10 vai falar isso. Ele nos atraiu. Ele nos atraiu. João 4,10. Nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. O autor da nossa eleição é Deus. E se nós formos até Jesus, Ele não vai te lançar fora. A Bíblia vai estar falando no Evangelho de João 6,44 que ninguém que o Pai me enviar, ninguém pode vir a mim se o Pai não for enviar. A gente fomos até Jesus porque o Pai, quem é o Pai? Deus. Então o primeiro ponto que Efésios 1,4 vai falar, que o autor da eleição é Deus. O agente da eleição, no mesmo versículo, Deus nos escolheu em Cristo, porque não há eleição fora de Cristo, não há redenção fora da sua obra vicária. A eleição divina não exclui a obra expiatória de Cristo. Tudo está voltado para o sacrifício expiatório de Cristo, realizado na cruz. Ele morreu por todos nós, para aquele que o Pai lhe deu antes da fundação do mundo, porque Jesus morreu pelas suas ovelhas. João 10,11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus, Ele comprou a igreja com seu sangue. Atos 20, verso 28. Cuide de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo me entregou aos seus cuidados, como pastores da igreja de Deus, que Ele comprou com seu sangue. Cristo, Deus é o agente da eleição. Sua morte não apenas possibilitou a nossa salvação, mas garantiu, pois Ele morreu pelo nosso, Ele foi o nosso substituto, Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, e Ele nos deu a vida eterna. E a Bíblia vai nos revelar em João 6,37: todo aquele que o Pai virá a mim, de maneira nenhuma Ele vai lançar fora. Quem aceitou Jesus aqui, levanta a mão. Ele jamais vai te lançar fora. De modo nenhum lançarei fora, porque Ele é o agente da eleição. Terceiro lugar, o tempo da eleição. Deus nos escolheu em Cristo para a salvação. Isso é antes da fundação do mundo. O mundo nem
nos escolheu em Cristo. Romanos 8, 29 e 30, a Bíblia vai virar, o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos predestinados para a salvação. Ele nos predestinou para a salvação. Verso 30. Os que predestinou também o chamou, e o que chamou esse também justificou. E o que justificou antes também o glorificou. Você pode dizer a pessoa que está ao teu lado, irmão, você é um escolhido de Deus. A eleição divina, portanto, é incondicional. A base da eleição não é um mérito humano, mas é algo que é garantido por Deus. Diz para a pessoa que está ao teu lado, irmão, você é um predestinado. Pastor, mas o que é uma pessoa predestinada, pastor? É uma pessoa que Deus já sabe que vai para o céu. Pastor, Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno, sabe. Porque Deus é o Deus do início, Ele é o Deus do fim, sabe? Então a gente não pode simplesmente se justificar predestinado e fazer o que eu quero. Não é assim que funciona. Se você veio até Jesus, fica firme, se santifique, busque a santidade, busque a purificação, busque para que você venha conhecer a Deus, ver a Deus. Mas uma coisa que a gente tem que entender, que nem todos os que estão na igreja vão ser salvos. É aí onde entra a questão de você se aproximar mais de Deus. É aí onde você tem que deixar de fora esse negócio de eu estou salvo para sempre, eu vou bagunçar, eu vou fazer isso, porque eu sei que eu vou para o céu. Não funciona assim. Deus nos chamou para a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Porque existe os predestinados para a salvação. Cadê ele? Ele pode estar aqui na igreja. Onde é que pode estar o predestinado para a salvação? Pode estar lá na boca de fumo, fumando maconha, bebendo cachaça. Ele pode ser um predestinado, mas ele não está na igreja. E o que fazer, pastor? Se ele for um predestinado, quando ele estiver entre a vela e a cruz, alguém vai lá e ganha ele para Jesus e ele vai para o céu. Sabe o que é isso? Predestinado para a salvação. Pastor, mas você acha que isso aí não é justo? Não, porque eu sou crente desde criança. Pois fique ainda na igreja, na presença de Deus. Não vá se basear porque ele está bebendo cachaça, mas não, fique na sua posição. Pastor, você acha que Deus não está sendo injusto? Porque eu, desde beber que eu sou crente, nunca fumei, nunca me prostituí. Eu estou com a mulher a vida toda, 40 anos com a minha mulher, nunca fiz nada de errado. Aí o fulano, é a predestinação. As coisas de Deus, que foi que Deus chegou para Paulo em Coríntios, porque naquela cidade existem muitas pessoas que são minhas. Por que Deus mandou Paulo ir pregar a igreja de Corinto? Porque ele mesmo disse: as pessoas que estão lá são minhas. Vai ganhar eles para mim, não quero ganhar eles para o céu. Agora ninguém sabe qual era a vida que eles estavam vivendo, mas Paulo foi pregar porque Deus tinha um povo lá. É ele, irmão. A única coisa que nós temos que fazer é agradecer a Deus por eu fazer parte desse propósito. Os predestinados para a salvação
Talvez ele não esteja aqui na igreja, mas naquele grande dia, ele vai chegar lá. Eu e você chegamos, aceitamos a Jesus, confessamos como Salvador de sua vida, e nós estamos buscando a santificação, a santidade, e levando mais pessoas para a salvação através de Cristo. Então não deixe de orar pelos teus. Ah, pastor, mas eu oro tanto pelo fulano, está no meio do mundo aí, está entregue, mas se ele for um predestinado, ele pode estar longe dos teus olhos, mas ele está perto dos olhos de Deus. Às vezes eu tenho as minhas dúvidas sobre a questão da salvação dos meus pais, porque quando você passa a conhecer a Cristo, você começa a se preocupar com aqueles que foram. Será se meu pai foi para o céu? Será se a minha mãe foi para o céu? A minha mãe, a família dela é toda evangélica, então ela era uma conhecedora da palavra. Meu pai, a família toda envolvida na Umbanda, no meio do tráfico, no meio das coisas, era um pouco que eu sabia que era eles, a família deles. E eu vim saber sobre a questão da família dos meus pais, porque eu fui direcionado pelo Espírito Santo até a casa do meu avô, no Chorozinho, que eu só tinha visto ele no velório da minha mãe, que eu tinha na faixa de uns 11 anos de idade, e de lá para cá nunca mais tinha visto eles. Eu aceitei Jesus jovem, e eu queria conhecer meu avô, e eu não sabia quem era ele, não sabia onde ele morava, eu só sabia que ele morava em Chorozinho, e eu fiquei com aquele desejo de conhecer o pai da minha mãe. Deus fez igual que ele fez com Pedro. Você entra na rua direita e vai à esquerda, fulano, vai estar lá alguém. Deus fez desse jeito. Eu peguei aqui a topinha, fui bater de Chorozinho na direção do Espírito Santo. Parou numa borracharia, que a borracharia era do meu tio, e o meu tio me levou até o meu avô, e o meu avô era pastor, e toda a família era conhecedor da verdade. E a minha mãe morreu, não tinha muita experiência se houve um arrependimento ou não, porque não foi do meu conhecimento, mas eu fiquei sabendo que eu sou fruto de uma oração. Quando meu avô soube que eu era evangélico, que eu tinha aceitado a Cristo, arranjou logo um canto para me pregar. Fui pregar no congresso de jovem. Deus faz da forma que Ele quer. Ele ficou tão feliz com a minha presença, que eu era evangélico, que Ele disse: não, você não vai sair daqui antes de eu conhecer, de levar você à minha igreja para conhecer você. E eu preguei lá nesse dia. Meu pai trouxe um pregador para cá, que os irmãos é conhecedor, e ele falou da história do meu pai. Morreu, mas ele foi lá, colheu o fruto, falou de Jesus, ele confessou a Jesus e morreu. O pregador vai pregar aqui, o senhor cego. Quem lembra do senhor cego que veio aqui, que ele falou que até que conhecia eu, conheci meu pai, e ele foi no canal para levar a palavra até o meu pai, ele recebeu a Jesus, e o Senhor preparou e levou. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas que são predestinadas para a salvação. Então, quem é o autor da eleição? É Deus. Quem tem o poder de dizer quem vai para o inferno, quem vai morrer no inferno, quem vai perecer, é Deus. A gente vê a maldade, a gente vê a ruindade, a gente olha e diz: o camarada desse aí merece ir para o inferno.
Porque o autor da eleição é Deus. Em quarto lugar, propósito da eleição. O propósito da eleição é que Cristo nos escolheu para as boas obras. Efésios 2, verso 10. Nós somos feituras, criados em Cristo para as boas obras, a qual Deus nos criou para que andássemos nela. O propósito da eleição é para que a gente venha fazer as boas obras. A eleição divina precisa ser confirmada, e a única maneira de fazê-lo é demonstrando com uma vida de santidade. Se você é um predestinado, se você foi escolhido por Deus, então a garantia para confirmar isso é demonstrar uma vida de santificação. Uma vida de santidade. A doutrina da eleição, longe, irmão, de servir de base para o mundanismo. A doutrina da eleição é longe de tudo isso. Nós somos feitos para a santidade, somos eleitos para a obediência, somos eleitos pelo sangue de Jesus para andarmos na pisada de Jesus. Então não existe esse negócio de salvo para sempre. Ah, pastor, eu sou um predestinado. Quem determina isso? Você não é um predestinado. Você está na igreja, não está querendo dizer que possa não ser um predestinado. É aí aonde entra o cuidado da fé, do zelo. Porque a Bíblia vai falar: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E aí, vai abrir a boca e dizer salvo uma vez, salvo para sempre? O socorro? Não, a gente tem que estar na brecha. A gente tem que estar na posição, porque para a eleição divina precisa ser confirmada. E é a única coisa mostrando a santidade, a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. A eleição exige um propósito: fazer boa obra. Os eleitos precisam de obediência, precisam obedecer. Nós somos escolhidos para seguir as pisadas de Jesus. Só os eleitos de Deus, irmãos, ele tem que ter uma vida de santidade, ele tem que ter uma vida de santificação, ele tem que ter uma vida de obediência, ele tem que andar nas pisadas do Mestre. Porque nós falamos aqui em vários textos que fala sobre os escolhidos, sobre os predestinados. Aí você não vai sair daí aleatoriamente: eu sou escolhido, eu sou predestinado, eu vou para o céu, então eu vou fazer o que eu quero. Eu não arriscaria, ó. Porque as coisas de Deus ele tem que ser levado a sério. Tem que ser levado a sério. Lembra da parábola das 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 eram dessas. E
estavam todos desnudados. Um tinha lâmpada e a outra tinha lâmpada e azeite. Quando o noivo chegou, 5 foram e 5 ficaram. Por que não foram as 10? Porque era só 5 que estavam preparados. Assim somos nós. Se você é um eleito e um predestinado, procure se aproximar mais de Deus. Procure estar próximo dele em santificação, em santidade. Não aproveita a liberdade que nós temos em Cristo para darmos ocasião à carne. Porque Romanos vai falar: nós não estamos mais debaixo da lei, mas agora nós estamos debaixo da graça. Então a graça é a graça, e a lei foi abolida. Não, Paulo vai dizer. Agora, porventura nós podemos pecar para que a graça superabunda, e Paulo diz: de maneira nenhuma, porque o propósito da eleição, ela precisa ser confirmada, e a maneira de fazer isso, irmão, é mostrar a santificação, é mostrar a santidade. A doutrina da eleição é longe de basear-se em uma vida de releixo, uma vida descompromissada, é longe disso. Nós somos eleitos para a santidade, nós somos eleitos para a obediência, nós somos eleitos para andar segundo a pisada de Jesus. Somos eleitos. Você pode levantar a mão para cima e aplaudir ao Senhor. Somos escolhidos por Deus. Você pode aplaudir ao Senhor mais forte. E vamos fazer que nem o apóstolo Paulo. Obedeça a voz de Deus, porque Deus tem muito povo nessa cidade. Deus tem muito povo aqui no Tancredo e Neve para ser salvo. Deus tem muito povo aqui na cidade de Funcionário para ser salvo. Deus tem muito povo no Violeta para ser salvo. Deus tem muita gente na Pacatuba para ser salvo, na Taitinga para ser salvo. Então nós precisamos estar atento a ouvir a voz de Deus, para que possamos ser um canal de Deus para trazermos os escolhidos para perto de Deus. Você está em Cristo Jesus? Então pode ficar despreocupado, que Ele não vai te lançar fora. Aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode receber essa mensagem? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aplauda ao Senhor. Eu quero convidar agora você eu quero estar convidando a você que trouxe o seu dízimo,